Deixa eu pegar aqui a pergunta do Stuart. O Stuart perguntou assim, ó, Marco, você pode dar algumas dicas de como escolher as cores para sombra e luz para ilustração? Eu passo horas sofrendo para conseguir achar uma cor que combine. Olha, dica de harmonia de cor é um assunto um pouco mais extenso, mas eu recomendo, se você tiver muita dúvida, muita dificuldade de fazer isso, tem um macete que eu gosto de usar, tá? Que é basicamente assim. Vamos com calma, tá? Um macetezinho, simples. Área de luz, geralmente, você pode iluminar trazendo mais cores saturadas. Na área de sombra, você pode usar a cor complementar, ou pelo menos a temperatura oposta à da sua fonte de luz, mais desaturada. Isso já seria um ótimo começo para você criar uma paleta de cor legal para sua luz e sombra. Então, se você está usando uma luz e pintando com cores quentes na sua luz, a sua sombra tende a ser um pouco mais fria e desaturada, entendeu? É claro que você, nesse caso, eu não estou falando de uma luz artificial que está iluminando a sombra e está deixando essa sombra saturada e tal. Não é isso, não é caso extremo. Estou falando de uma pintura mais comum, entendeu? Então é isso, se você estiver iluminando a sua cena com uma luz fria, a sua sombra tende a ser um pouco mais quente e desaturada. É o oposto, entendeu? Vai por aí que já é um caminho melhor. Não precisa ser completamente o oposto, sabe? Não é você, pô, minha luz então é amarela e aí você faz tipo um roxo na sombra. Não precisa ser assim. Cara, tenta fazer alguns estudos mais simples, pegando luz e sombra. E se você estiver pintando, vamos supor que você está pintando uma cena de praia, faz alguns estudos de observação primeiro, antes de você ir para a sua pintura de imaginação. Tenta fazer uns estudos de cópia primeiro, porque isso vai te ajudar bastante a criar a ensaiar um pouco essa parte que você vai precisar aplicar, entendeu? O que você pode estar sentindo dificuldade é querer ir direto para essa parte de criação, e isso pode estar te travando um pouco. Então tenta fazer alguns estudinhos antes, focado só em cor mesmo, não precisa ser com desenho complexo, com nada complexo. Pode ser uma esfera, literalmente uma esfera da cor que você vai precisar aplicar na sua ilustração, ou faz só uma cópia bem mais simplificada mesmo, sabe? Com o zoom bem distante, com um arquivo bem pequeno, como se fosse uma thumbnail. Um arquivo bem pequenininho, com um zoom out, e faz uns estudos mais rápidos, só de cor, só para você pegar a cor. Se você estiver tendo muita dificuldade para criar uma harmonia nas suas cores, usa o Color Picker de algumas pinturas que você gosta para você entender o processo de pensamento daquela paleta. E aí você tenta fazer um estudinho de imaginação depois que você fizer esse estudo. Observa, faz uma aplicação em alguma coisa de criação para depois você ir para uma peça mais complexa. Faz essa estrutura de estudo mesmo, que as coisas tendem a facilitar um pouco mais, tá bom? E uma última dica, tenta limitar um pouco a sua paleta. A gente tem grandes problemas no digital, que é acesso demais às coisas. Então, se você simplifica mais a sua paleta, encurta ela um pouco. Tipo, não precisa ter acesso a todas as cores. Tenta criar uma paleta mais limitada mesmo. E cria imagens um pouquinho mais simples, mais monocromáticas nesse sentido de, tipo, usar uma cor ou menos cores, no caso, não precisa ser monocromático, mas tipo menos cores, até você começar a pegar o jeito, sabe? Uma coisa que funciona muito é você usar uma paleta bem reduzida para fazer uma base de uma ilustração, então uma paleta limitada ali no alcance de amarelo pro vermelho, por exemplo, tá? Você faz a sua pintura meio que toda baseada nisso, mais os cinzas, certo? Vai parecer meio monocromática. Aí você traz uma accent color. Então você pode trazer, por exemplo, um ciano, um azul ciano, para acrescentar uma cor a mais nessa sua paleta. Isso já ajudaria muito você a criar peças bem legais, que elas não vão ficar chatas, elas vão ficar bem interessantes para você. Mas começa aos pouquinhos, faz uns estudos de observação, aplicação e tal, que eu acho que você vai aos pouquinhos, sabe? Você não precisa começar já fazendo uma pintura super colorida, nem nada assim. É difícil mesmo, cor é um negócio muito difícil, mas o segredo tá em você aprender a simplificar essas suas paletas
E isso vem até dos valores, não é nem sobre cor muito. É mais sobre valor, a estrutura dos valores está correta para depois você trazer o pensamento de cor, mas acho que as minhas dicas já devem arrematar aí um pouco do que você tá com dúvida, eu acho, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Finge que você perdeu algumas bisnaguinhas de cores. Então, uma coisa que eu gosto também, até complementando o que o Broberson disse, ótimo nick, por sinal, até na pintura tradicional, você ter cores prontas, muitas cores, isso te atrapalha um pouco, sabe? Então, ter cores mais primárias para você montar a harmonia de cor já é muito melhor para começar a estudar pintura tradicional. E você pode trazer esse pensamento para pintura digital. É o que eu falei sobre você simplificar as suas cores, tá? A sua paleta, né? Tava pensando aqui, estudo de cópia de esculturas cinzas, tipo protótipos do Kotobu. Acho que eu sei o que você tá falando. São protótipos em escala de cinza, tipo uma impressão 3D, né, de bonecos. Ajudam nessa questão de valor também, ou ajuda mais no entendimento de formas? Mais forma. Forma e edges, eu acho, Cássio. Qual que é a questão do valor? E por que valor é tão difícil? Valor é muito difícil porque as cores têm valores intrínsecos a elas. Então, nenhuma imagem ela vai ser completamente cinza chapado, assim, sabe? Tipo, se você usa um vermelho ao lado de um amarelo, essas cores vão ter valores intrínsecos. O vermelho é uma cor mais escura por natureza. E amarelo é uma cor mais clara por natureza. O ciano é uma cor mais clara por natureza. O roxo é uma cor mais escura por natureza. Então, não só levar isso em consideração, mas levar também o quão escuro é aquele vermelho. O quão escuro é o amarelo, ou o quão claro é o amarelo. Você conseguir ter essa visualização de que a sua cor vai ser bem mais escura no começo do seu estudo da pintura tradicional não é um jeito que eu gosto de ensinar. Eu acho que é muito confuso isso. Eu gosto de pintar de forma direta, com cor, para entender primeiro cor, entender as partes naturais das cores, para depois aplicar isso e aí mudar o processo e aprender um processo de escala de cinza para acelerar a sua pintura, sabe? É que tem muita particularidade, né? De, por exemplo, eu falei de cor aqui, eu nem falei de material. Porque dependendo do material, ele vai ser mais reflexivo ou menos reflexivo. Mais opaco ou menos opaco. E dependendo do quão reflexivo ele vai ter uma gama maior de contraste. Você precisa levar isso em consideração junto com, sei lá, a perspectiva atmosférica. O quão próximo tá da câmera. O quão próximo tá da fonte de luz. Tem muitas coisas que você precisa levar em consideração na hora de pintar que é só complexo demais. Vai sair amanhã no Twitter. Marco Álvares disse que cor importa mais que valor. Não, pelo contrário. A cor dos fundamentos é uma das coisas que menos importa, na verdade. Eu tô falando só numa questão de ensino mesmo, de didática, sabe? Pra pessoa aprender a pintar. Não é porque valor é algo que eu considero que pode ser aprendido depois de cor, que ele é menos importante. Na verdade, ele é mais importante. Eu acho que a ordem seria design ou desenho, aí valor, edges e cor. E valor e edges é a mesma coisa, né? Então, Marco, você tem alguns artistas para recomendar para quem tá aprendendo a desenhar? De inspiração? Para te inspirar? Tenho. Para te inspirar, eu tenho. Agora, se quer que te ensina a desenhar? Qual que é a tua pira? Sim. Aí é foda, hein? Para inspirar, usar de ref. Eu sugiro que você siga uma das artistas mais fodas BR que tem, que se chama Ana Luísa Coiler. Eu não sei se eu falo o nome dela correto, mas eu acho o desenho dela simplesmente sensacional. Siga ela no Instagram. Cara, se você olhar pra isso aqui e não ficar inspirado automaticamente, juro por Deus, cara. Olha o trabalho dela, cara. Eu acho muito foda. Muito, muito, muito incrível mesmo. Olha o movimento que tem o desenho dela. Olha isso aqui. Tá? Eu acho que
o gestual do trabalho dela é um negócio que é difícil, cara. É muito difícil fazer isso que ela faz. Tipo, o nível de complexidade... Olha isso aqui, cara. O nível de complexidade do trabalho dela é altíssimo. Eu realmente recomendo. E ela tem uns cursos também de aquarela e tal. E BR. Esse aqui que eu mostrei pra galera no Pomodoro. Nossa, esse desenho é demais, cara. Deus do céu. O movimento desse desenho é um negócio de louco, cara. Eu tô aqui desenhando, cortando papel por causa do que tu disse da arte dela esses dias. Sim, cara. Porque ela desenha assim, galera, ó. Você vê que não tem linha reta isso aqui. É só curva. É uma curva contrapondo a outra e é um movimento e o desenho dela parece uma dança. Eu acho a coisa mais linda, cara. De verdade mesmo. Ela é um ótimo exemplo disso. Eu gosto muito da Claire Wendling também. A Claire Wendling, pra mim, é uma das melhores desenhistas do mundo também. Ó, junta essas duas, cara. Nossa, você já tá muito bem servido de desenho de altíssimo nível, tá ligado? Olha o trabalho da Claire Wendling. Eu tenho o trabalho da Claire Wendling literalmente tatuado no meu braço, de tanto que eu amo o trabalho dela. É muito bom, muito bom. Cara, dá uma olhada no trabalho das duas antes de você começar a desenhar. Eu sei que você vai ficar felizão. Aí você pode fazer assim também, ó. Before, 2022, 2021. Aí você vai ter um filtro melhor pra não cair IA na tua vida. Enfim. Olha, o desenho dela é absurdo, cara. Absurdo. E ela criou recentemente um Blue Sky, se eu não me engano. Que eu acho que ela tá postando coisa no Blue Sky. O Ayami mandou esses dias. Vale a pena vocês darem uma seguida lá no Blue Sky dela, se vocês tiverem. Eu não uso, né? Então eu acabo não seguindo, mas... Cara, sou uma artista pesadíssima. De desenho, pra mim, eu gosto muito desse tipo de desenho, né? Eu acho que o Ian McKay também desenha muito bem. Eu gosto muito do desenho do Ian McKay. É Ian McKay. É assim que se escreve, tá? Dá uma olhada no desenho do Ian McKay. É absurdo também, viu? Só que aí ele tem um desenho um pouco mais clássico, né? Um pouco mais... natural, né? Calcado na natureza e tal. Mas eu acho absurdo também. O Karl Kopinski tem muito essa linha do Ian McKay. Acho que o Karl Kopinski também é uma ótima referência de desenho pra você. Beleza?